Acentuam-se as paroxítonas terminadas em EI, L, N, R, X, I, U, AN, AN, UNS, PS. Ora, são muitas terminações. Você pode pensar assim. As terminações que estão nas paroxítonas não estão nas oxítonas e vice-versa, não é? Mas eu prefiro você gravando com um mnemônico. Então, a gente usa uma frasezinha para gravar que é assim. Ei, li no chão um PS. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em EI, repare que é o EI de fáceis, L de nível, I de tênis, de lápis, N de pólen, de hífen, U de ônus, de bônus, R de revólver, de caráter, X de fênix, tórax, ão, não é O, é ão, ou an, de órgão e órfã, também não é M, é ou uns, de álbum e fóruns, e PS de bíceps, tríceps e os demais, tá? Quero sua atenção para não vamos acentuar quando as oxítonas, as paroxítonas terminam em ENS. Por que não? Porque se você tiver uma paroxítona terminada em EM, ela vai fazer plural em ENS. Jovem, veja, jovem, termina em EM. Se eu fizer plural, vai ser jovens em ENS, certo? Acento gráfico é para cumprir palavras que fogem à regra. Se eu olhar, o ENS não foge à regra, é o plural tanto das que vêm de N quanto das que vêm de M. Portanto, na hora que nós fizermos o plural, se ele ficar em ENS, não teremos acento. Entretanto, se ficar em ONS, o acento se mantém inalterado. Claro? Acentuam-se todas as proparoxítonas. São aquelas a que a gente diz regra para a qual não há exceção. Todas as proparoxítonas são acentuadas aqui, não importa a terminação que elas tenham. A palavra é proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima, teremos de acentuar. E não se esqueça de um detalhe, nunca vai olhar do início para o fim. Última, penúltima e antepenúltima é sempre do fim para o início, tá? Porque senão você vai dizer paralelepípedo, você diria que a sílaba seria o primeiro lé, né? Paralelé. Então, colocaria o acento na terceira sílaba do início para o fim. É sempre do fim para o início que a gente olha sílaba tônica. O novo acordo trouxe, ou seja, o decreto 6583, trouxe essa terminologia proparoxítonas aparentes. A terminologia é do acordo, mas isso sempre existiu. Acentuam-se as chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que terminam por sequências vocálicas que podem também ser consideradas como ditongos crescentes. Então, quando uma palavra termina por uma sequência vocálica em que a última letra é realmente uma vogal e a penúltima pode dar o som de I, escrito com a letra E ou com a letra O, ou com a própria letra I. Pode dar o som de U, escrito com a letra O, com a letra U. Nós temos um ditongo crescente, que também pode ser um hiato. É isso que ele vai chamar de proparoxítona aparente. As duas separações silábicas estão corretas, claro? As duas classificações. Então, vamos pronunciar para perceber. Ó. Se eu falo da primeira forma, eu falo mágoa. Um U seguido de A. Então, é mágoa. Se eu falo da segunda forma, eu falo mágoa. Não é magoa, hein? É mágoa. É o, mago e A. Ora, se eu falo mágoa, esse U é uma semivogal, este A é uma vogal. Percebe por que eu tenho insistido com você que letra e som não são a mesma coisa? Que eu preciso ouvir, que o que importa é a sonoridade, é o fonema, por causa disso. Neste momento, nós temos mágoa, então eu tenho O seguido de A. Então, o que temos agora? Uma vogal, outra vogal. Consequentemente, faz-se o hiato. Então, toda vez que uma palavra
termina em algo que você acha que é um ditongo crescente, fique atento, fique atenta, porque isso pode se transformar em hiato. Então, se a última letra é um A, um E ou um O, e a letra anterior a eles, tá? Aqui, ó, a letra anterior a eles não pode ser A, ou seja, será, esta letra daqui será um E, um I, um O ou um U, nós teremos o chamado falso ditongo ou falseato. Alguém chama de falseia o ditongo crescente. Ditongo crescente no final de uma paroxítona, ele falseia, ele pode se transformar em hiato. Então, a última letra vai ser A, E ou O. E a penúltima não pode ser A. Então, você pode gravar assim, ó, deixa eu botar em verde. Esta daqui só é menos o A, tá? Então, é o E, o I, o O, o U. Claro, se eles derem som, o E der som de I e o O der som de U, que o que importa aqui é som, nós teremos semivogal. Se o E tiver com som de E ou de E, o O com som de O ou de O fortes, tá? E o I tão forte quanto o seguinte, então você faria, por exemplo, história, história, não vou nem escrever, só para você ouvir, ó. História, eu quase não ouço o I, mas se eu digo que essa história, o I é forte, o A também. Então, se eu falo história, de tongo crescente, história, hiato. É o caso das nossas chamadas proparoxítonas aparentes. Eu posso separar a sílaba das duas maneiras, eu posso classificá-la das duas formas. Há bancas, já vi na FGV, já vi em Sebrasp, dizendo, uma delas era a palavra remédio. Então, a palavra remédio, dita como a palavra remédio, é acentuada seguindo duas regras de separação, a partir de duas regras de separação. Então, ela pode ser, o acento dela pode ser justificado por duas regras. Verdade, é uma proparoxítona aparente e também uma paroxítona em ditongo crescente. Botei o acento aí grandalhão para você não se esquecer dele. Chegamos ao hiato. É a primeira regra em que nós vamos misturar paroxítonas e oxítonas. Então, na regra do hiato, nós vamos ter envolvendo paroxítona, como é o caso de saída, e oxítona, como é o caso de cair. Esse I e esse U, quando estiverem em situação de hiato, eles estiverem sozinhos, obviamente, ou seguidos daquela letra que não interfere em acento gráfico, que é a letra S, nós acentuaremos, tá? E quando disser mesma regra, aqui você envolve oxítonas e paroxítonas. Então, veja que a primeira regra sempre fala de oxítonas. Oxítonas em A, E, O, oxítonas em ENs, com mais de uma sílaba. Ditongos abertos em oxítonas. Depois, paroxítonas, aquela lista das terminações. Proparoxítonas todas, proparoxítonas aparentes. No hiato, a gente envolve tanto as paroxítonas quanto as oxítonas, e elas pertencem à mesma regra. Quero chamar a sua atenção para alguns aspectos. Por exemplo, se o I e o U vierem seguidos de NH, como é o caso em rainha, a gente não coloca acento. Então, eles têm de estar sozinhos na mesma sílaba do S. Sozinhos ou seguidos na mesma sílaba de S, claro, né? Se na sílaba seguinte há um NH, a gente não vai acentuar. Também não vai acentuar se ele vier repetido. Mas, observe o detalhe, em friíssimo, nós temos o I repetido, tal qual em xiita. Por que que em friíssimo nós teremos de acentuar? Porque aí nós fugimos à regra. Lembra? Em xiita, nós temos uma palavra paroxítona. Acentuam-se as palavras oxítonas e paroxítonas em que o I forma hiato. Xiita é uma paroxítona, portanto, não acentuaremos. Mas em friíssimo, nós iremos para uma regra que se sobrepõe a qualquer outra, que é, temos uma proparoxítona. Toda proparoxítona, independente do caso, será acentuada. O novo acordo trouxe a seguinte novidade para esta regra. Se o I e o U, tônicos dos hiatos, estiverem precedidos de ditongo decrescente,
A gente não vai mais acentuar se os vocábulos forem paroxítonos. Então, baiuca, feiura, cauíla. Então, eu tenho o U e o I em situação de hiato e elas são palavras paroxítonas, portanto, perderam acento. Mas, se estamos diante de palavras oxítonas, que é o caso de pi, au, o i fica sozinho, tei, o u fica sozinho. Se estivermos diante de palavras oxítonas, aí o acento permanece. Então, quando precedidos de ditongos decrescentes, o i e o em situação de ato serão acentuados se estiverem em palavras oxítonas e não serão acentuados se estiverem em palavras paroxítonas. Não se usa mais o trema, aqueles dois pinguinhos que a gente colocava no U, dos grupos Gueué, Gueuí, Queuí. Também não se usa mais o acento nesses dois grupos, que era sequestro, aguentar, lingui, sequino, pronúncia da mesma forma, mas não mais temos o trema. E se este U fosse tônico, ele recebia acento agudo, que era o caso de averigui e apazigui. Não temos mais nem o acento agudo, nem o trema nesta situação. Também não temos mais os acentos circunflexos das vogais dobradas o, e o. Então, creem, veem, deem, voem, enjoo, perdoam, perdem definitivamente o seu acento, tá? Então, é perda total aí. O acento diferencial, um acento que existia para que duas palavras não fossem confundidas. Antes do acordo, as palavras para, pela, pelo, polo, pelo, pera e pera, que é de pera-fita, que significa pedra, recebiam acento diferencial para não serem confundidos com seus homógrafos. Para o verbo, tem um acento, para a preposição, não tinha acento. Tem, não tinha, não é? Todas essas formas perdem o diferencial, perdem o acento. Entretanto, o diferencial permanece em algumas situações. Primeiro, com os verbos ter, vir e derivados. Derivados, reter, manter, deter, intervir, advir. Pôde e pode, para ficar uma diferença entre o passado, pretérito perfeito, pôde, e o presente do indicativo, pode. E por, para diferenciar o verbo da preposição. Então, são essas as nossas, são estes, melhor dizendo, os acentos diferenciais mantidos. Vejamos os exemplos. Você tem um bom emprego, vocês têm um bom emprego. Ou seja, o singular não tem acento circunflexo, nem agudo, porque tem uma sílaba só. O plural tem um acento para diferenciar o número. Mesma coisa do verbo vir. Ela vem constantemente, elas vêm constantemente. Quando nós vamos para os verbos derivados, o que ocorre? O singular tem acento agudo, já que o acento agudo nas oxítonas terminadas em "em" é a partir de duas sílabas em diante. Contém tem duas sílabas. O singular tem acento agudo e o plural traz o circunflexo para que façamos a diferença entre singular e plural. Então, recapitulemos. Ter e vir, quando são os primitivos, não tem acento no singular e tem circunflexo no plural. Os derivados desses verbos terão agudo no singular e circunflexo no plural. A mulher pretendia pôr as roupas no varal por alguns instantes. O verbo colocar, quando o pôr significa colocar, temos acento. Quando o pôr não significa colocar, é a preposição, aí sem acento, diferenciando o verbo, que significa colocar, da preposição pôr. Pôde, para marcar o passado, ele pôde escrever ontem, mas não pode concluir o texto hoje, pode sem acento, para marcar o presente do indicativo, tá? Com esses exemplos, nós encerramos nossa aula de acentuação gráfica e eu aguardo você para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. Até lá!